Boa noite a todos e todas, iniciando mais uma live Mundo Social pós-pandemia, para falarmos um pouco das questões sociais que nos encontramos hoje, nesse período de isolamento. Vou começar aqui falando meu texto. Antes de falar o meu texto, eu gostaria de esclarecer que me parece que atingimos a marca de 18 mil mortos hoje por conta do coronavírus, né? Fora as mortes que não foram ocasionadas pelo coronavírus. E também quero falar que essa live é em homenagem a duas pessoas, uma muito próxima minha, que é o Jansen, foi um pai para mim, faleceu por uma outra doença que ele vinha tratando já há muitos anos, lutando contra essa doença, mas veio falecer no período do corona, e a gente não pôde participar lá do velório dele, do processo do ritual de passagem dele ali. E a segunda é do João Pedro, que foi um rapaz que, lamentavelmente, um adolescente, que lamentavelmente foi morto por uma ação policial. Como eu gosto de falar, eu sempre falo isso, né? Não é culpa da polícia, não é culpa do ladrão, é culpa do sistema. Né? E é isso que a gente está aqui nessa live hoje para poder repensar o sistema. Mundo social pós-pandemia, luto enlutado. Vivenciar luto neste momento compete não somente a perda da pessoa querida ou amada, mas da morte do ego, da morte do objeto pessoal. Este objeto que pode ser compreendido em uma família, um amigo, um emprego, a liberdade, ao amor, ao carinho, a possibilidade de existir além do isolamento. De me relacionar com o objeto de forma objetiva, de forma clara ou real. Na pandemia, eu me vejo na obrigação de não me despedir por forças maiores. De não aceitar essa condição. Não viver com aquilo que não sei se existe de forma direta e que me causa perturbação. Não despedir dos meus colegas em uma dimensão direta, ou não poder velar o familiar falecido, me remete à condição de não terminar algo que foi construído durante anos da minha vida. Ouvi recentemente uma moça afirmar que não pôde fazer os seus ritos de sua religião afro-brasileira com o corpo de seu pai, que havia morrido de coronavírus. Ela dizia que só poderiam fazer um velório rápido e o enterro do corpo, para evitar qualquer tipo de contaminação. Que teriam que adaptar os seus rituais para que pudessem ter o conforto da passagem deste pai. É compreensível este sofrimento e essas medidas. Sabemos que estamos em meio a uma crise política, econômica e de saúde, mas também estamos obrigados a viver uma crise de morte. Morte de valores para uma construção de uma sociedade mais humana e cultivadora da vida. A condição em que nos encontramos nos força a compreender a vida além da condição da morte real ou física, mas a morte do objeto enquanto um todo. Compreender a forma com que tratávamos nossos iguais e diferentes. A negação da doença ou a falta de respeito frente à dor do enlutado ou do adoecido por Covid-19 se explica na negação da morte ou de sua possibilidade na vida. A raiva pela proibição daquilo que quero
ou estava acostumado a fazer, não pode ser a barganha do lucro versus vida. Deprimir-se diante aos eventos é importante, uma vez que ela não te consuma. Aceitar os processos de sofrimento que levem-nos à transformação que esses eventos geram à sociedade. Abrir mão dos valores é mais difícil do que se imagina. Transformar-se para algo que necessitamos, desfazer do que temos, é, se não, a grande provocação desta doença para os vivos do século XXI. Ego Sum, o nome do nosso grupo, traduzido para o português, significa eu sou. É o entendimento da percepção da presença divina existente em todos, ou seja, o sentimento de ser pertencente a um universo e esse universo ser pertencente a você. Um espaço trocado e mútuo para ambos, o que me torna responsável pelo universo, sendo ele responsável pelo mesmo nível de interesse ou pertencimento que eu tenho. A morte é parte importante e inscindível da vida. Como diz o filósofo Nietzsche, vontade de amor, isso significa disposição também para a morte. Um homem que viveu beira-morte de uma doença que foi acometida aos 21 anos. A cobra que não consegue livrar-se da casca morre. O mesmo acontece com o espírito que são impedidos de mudar as suas condições. Eles deixam de ser espírito. Também frase do mesmo Nietzsche. Com esses pensamentos, eu chamo a palavra às nossas convidadas de hoje para refletirmos sobre o mundo social pós-pandemia, luto enlutado, a psicóloga Thalita Espada, a também psicóloga Chayene Oliveira e a nossa psicóloga e professora, foi minha professora na faculdade, Mônica Silva. Deixa eu colocar as meninas aqui. Abre aí, Guiguinho. Aê! Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O pessoal já está chegando aqui, dando boa noite, dando oi. Bom, vamos lá. Nós vamos continuar o mesmo procedimento das outras lives. As meninas vão falar uma por uma e depois a gente vai abrir as perguntas. Enquanto isso, a Ju está aqui do meu lado, vai separando as perguntas e mandando para a gente, para no final a gente fazer um apanhado geral das dúvidas de quem tiver. Então, quem quiser comentar, pode comentar, a gente vai jogando nos comentários. Quem tiver dúvida, pode fazer as perguntas, a gente vai colocando conforme o pessoal vai falando, tá bom? Uhum. Thalita, quer começar? Pode ser. Todos me ouvem? Tranquilo. Perfeitamente. Tá. A palavra é sua. Todo mundo me ouvindo? Tá tudo certo o áudio? Tá ótimo, pode falar. Tá. Então, primeiramente, boa noite a todos. E aí, quando o Javier me chamou, né, para participar sobre essa live sobre o luto, eu fiquei pensando, né, o luto é algo extremamente complicado, extenso de se falar, existem muitas teorias, discordâncias, concordâncias, enfim. E aí eu fiquei pensando, o que antecede o luto? Porque querendo ou não, para a gente ter esse luto, tem algo antes, né? E o que tem antes desse luto? Uma morte. E aí eu fui ler um pouquinho sobre morte, né? Saber o que é isso que a gente passa, a gente perde alguém que tem esse nome, para finalmente a gente talvez entrar numa fase de luto ou não, que é coisa que a gente vai discutir também mais para frente. E aí, pesquisando um pouquinho, eu achei um autor chamado Aries. Todo mundo, um grande autor aí, um velho conhecido, todos conhecem, né? E ele fala que a morte, antigamente, era algo banal. Às vezes até passava desapercebido, né?
Era algo do cotidiano, algo simples. Todo mundo vivia, mas era isso. Não tinha muitas coisas para se falar, não tinha muitos sentimentos em relação a isso, era algo do cotidiano das pessoas. Só que fomos evoluindo, né? Conforme a gente vai evoluindo, acontece várias coisas, vem a questão da industrialização e isso começa a mudar. E aí ele começa a perceber, né, que essa morte em si começa a ter outras percepções. As pessoas começam a viver este momento de uma forma totalmente diferente. A gente pode até dizer, né, alguns historiadores falam, colocando sentimento nessa morte, né? Então a gente começa a ver esse final de vida de uma forma diferente. E aí é engraçado que lendo, né, eu até achei a seguinte frase, que a morte antigamente era vista como um jogo. Então quem morria é como se tivesse perdido para a morte. Então 1-0 para a morte e é isso, era um jogo. Mas as coisas vão mudando e aí as pessoas começam a viver essa morte de uma forma diferente. Começam a ter sentimentos, começam a sentir, começam a chorar. E aí a gente muda totalmente esse contexto, né? E a morte em si, ela gera medos, né? Se a gente for pensar em questões sociais, de religião, a gente não sabe se tem algo depois dela, como todos discutem, se tem uma vida após a morte, o que acontece de fato quando a gente morre. Aí também dizem, né? Quando a gente vai morrer, a gente sente. Será que realmente sente? Não sente? Enfim, entra até questões religiosas aí no meio. Então, assim, antes do luto, a gente tem todas essas questões para a gente pensar, observar e até perceber o como isso também vai fazer diferença quando uma pessoa perde um ente querido e entra nesse luto, né? E aí eu quis muito trazer essa discussão do luto, da morte, para o que a gente está vivendo hoje, né? E pesquisando, eu encontrei vários artigos que falam, né, que quando a morte já tem uma pré-explicação, é muito mais fácil do ente querido que vai perder essa pessoa aceitar. Vou dar um exemplo. Que nem, por exemplo, temos uma pessoa que está internada por conta de um câncer. Está há anos tratando esse câncer. Quando essa pessoa morre, querendo ou não, os entes queridos, os familiares, parentes e amigos, ele tem um porquê, ele tem como colocar um porquê dessa morte. Ah, ele morreu devido a uma complicação do câncer, né? Ele tinha isso e essa é a questão da morte. Mas se a gente for pensar hoje na questão da pandemia, não tem mais esse porquê, né? Vamos pensar hoje nessa história do coronavírus. Simplesmente a gente tem um ente querido, ele tá ali com a gente, convivendo todos os dias, ainda mais agora, né, que a gente está em quarentena, dentro das nossas casas, tá ali, acorda, dorme, almoça com a gente, faz todas as tarefas da casa com a gente, enfim. E um dia ele acorda com os sintomas, né, que é tosse, dor de garganta, febre, falta de ar, e aí essa pessoa é internada. E aí, conforme essa pessoa é internada, de repente ela morre. Então, assim, né, a gente não tem uma explicação para essa morte. Então, a gente não tem, às vezes, um pré-luto, vamos colocar assim, né, de uma forma bem abrangente. Quando a gente tem uma pessoa com câncer, que é o exemplo que eu dei anteriormente, às vezes esse luto fica muito mais fácil de ser encarado. Por quê? Porque aquilo que eu falei, tem um porquê dessa morte. Ah, ele morreu devido a complicações do câncer. Então, conforme esse câncer foi se agravando, a pessoa foi sendo internada diversas vezes, foi ficando mais fraca aos pouquinhos, né? Após a químio, após os tratamentos, a gente vai começando esse luto antes, vai elaborando isso, né? Agora, se a gente for pensar no mundo que a gente está vivendo com essa pandemia, esse coronavírus, não tem isso. Simplesmente, literalmente, a gente tem as pessoas das nossas casas arrancadas, né? Do nosso convívio, e aí vem a falecer. E aí a gente entra nesse processo de luto. Também, quando a gente fala do luto na pandemia, eu acredito que é algo muito maior do que só perder as pessoas.
Isso sim é um fator que está acontecendo muito, é o luto maior são pelas perdas dessas pessoas, mas ao mesmo tempo eu vejo que é um luto onde a gente perde muita coisa nessa pandemia. Estamos perdendo pessoas, estamos perdendo o convívio social, por isso que a gente está nesse isolamento. Com esse convívio social, os jovens perdem as baladas, as festas, as pessoas, às vezes os casais, perdem as idas ao cinema, enfim. Então, quando a gente fala de luto, e ainda mais falando na pandemia, eu penso que é algo extremamente maior. É muito maior do que perder pessoas. Estamos perdendo pessoas, sim, mas estamos perdendo também muita coisa por detrás. E aí a gente entra nesse processo de luto. Porque não necessariamente o luto é porque perdemos alguém, né? Alguém querido. Mas pode ser, como o Javier falou, uma perda de um objeto. E esse objeto não necessariamente é uma pessoa. Pode ser algum objeto idealizado, sei lá, a perda de um carro. Quantas pessoas às vezes sofrem, né? Por conta dessas perdas desses objetos. E eu vejo que nessa pandemia é isso. Então, além da gente ter essa questão da morte aqui atrás da gente como fantasma, a gente também tem esse luto por diversas coisas, que nem eu falei. Luto por não podermos ir mais no restaurante favorito, luto por não podermos mais reunir os nossos companheiros, nossos amigos dentro da nossa casa, luto por a gente não poder fazer o almoço dos finais de semana, luto por não poder ir num barzinho, beber com os nossos amigos, comemorar, confraternizar, né? Luto pelas crianças não poder mais ir para a escola, não poder ter mais esse convívio. Então, a gente tem essas questões, né? E também quando a gente pensa no luto, para a gente ir começando a abrir aí a nossa questão da noite, o luto, ele é estudado por diversos autores, é aquilo que eu falei no início, tem muitas divergências, tem muitos encontros, tem muitos desencontros, mas a gente pode especificar o luto em 5 etapas, não necessariamente ela acontece nessa ordem. Pode ser ordens diferentes, né? A primeira seria a negação, né? Quando a gente perde alguém querido e a gente fala, não, isso não aconteceu. Não é possível, não aconteceu. E aí a gente vê, às vezes, pessoas nessa fase da negação muito, muito forte, quando perde um ente querido, e aí, sei lá, 1 ano depois, 2, que a pessoa morreu, fala como se ela ainda estivesse sentada ali no sofá da casa, como se ainda a pessoa fosse chegar. Então, a gente tem essa parte da negação, né? Um segundo estágio poderia ser a raiva. A gente fica indignado, dói, né? Sentimento de tristeza dói. Então, quando a gente perde alguém, a gente entra no luto, a gente fica triste. E aí essa tristeza às vezes pode assumir esse sentimento de raiva, né? Ou se não, o terceiro estágio, que é a barganha. A gente começa de fato a barganhar com as coisas e falar que aquilo não aconteceu, ou fazer trocas para evitar, para a gente não dar de encontro com aquela verdade. E a gente também tem o quarto estágio, que seria a depressão, que aí sim é o sentimento de tristeza, é o sentimento, né, mais profundo desse luto. Às vezes tem pessoas que realmente entram nessa fase, não saem da cama, não saem de casa, né? Aí a gente pode até falar de um luto patológico, que também é algo que a gente vai abranger hoje aqui. No final também quero fazer uma comparação. E, por fim, o último estágio, que é aquilo que eu falei, não é necessariamente nessa ordem que eu falei. Isso pode acontecer de trás para frente, de frente para trás, em ordens alternadas. Não são todas as pessoas que passam por esses estágios, tem pessoas que vão da negação para a aceitação, que é o nosso último estágio, tem pessoas que ficam já direto na depressão, não tem essa questão da raiva, então depende muito assim de pessoa para pessoa, né? E aí eu quis muito pensar nesses 5 estágios do que a gente está vivendo hoje, né? Eu acho que a gente tem que pegar essa discussão de hoje e trazer muito para o que a gente está vivendo, é aquilo que eu falei. Existe sim essa questão da morte, que antecede o luto. Existe sim essa questão do luto, tem pessoas que estão passando por isso, né? E a gente sabe, que nem o Javier falou aí, hoje praticamente batemos a marca de 18 mil mortos,
Então, isso pelas minhas contagens são quase 1.000 novamente. Então, quantas famílias vão passar por tudo isso que a gente vai discutir essa noite, por esses estágios? E aí, pensando nisso, eu até fiz um esqueminha, né? Que seria a primeira estágio, a negação. A gente nega que um ente querido foi embora, né? A gente fica chateado, triste, e aí fala, não, isso não aconteceu. Então aí eu posso falar como se ele tivesse sentado ali, ó, no sofá da minha casa, negando totalmente que ele foi embora. Falar das comidas favoritas na primeira pessoa, como se ele fosse adentrar a porta aí da sua casa e entrar. E aí, pensando nisso, né, hoje, em relação a essa história da pandemia, do vírus, a gente vive uma negação mesmo, né? Onde uma negação de que o vírus existe, de que o vírus está aí, que de fato a pandemia está ocorrendo. Então, ainda muitas pessoas estão nessa fase do não, isso não está acontecendo, né? Articulação política, é coisa da mídia, enfim, né? A gente não está aqui para discutir essas questões. Mas é uma das fases do luto também, né? Ou se não, muitas pessoas estão na questão da raiva, né? Raiva por estar acontecendo tudo isso que está acontecendo, raiva por não poder sair de casa, raiva por não poder encontrar a sua mãe aos finais de semana e comer aquela bela macarronada, raiva por não poder fazer o churrasco com os amigos que tanto gosta de fazer aos finais de semana. E eu vejo que nessa questão assim da raiva, isso vem crescendo, né? Eu vejo muito nas redes sociais e comentários e tudo mais, e até mesmo nas sessões com os pacientes, a questão da raiva por estar em casa. Então, raiva, estamos começando a pegar essa raiva por estar isolado, ou às vezes raiva por culpar o outro de estar na rua e eu estar aqui cumprindo a minha quarentena, 60 dias em casa, 50 dias em casa, enfim, não importa a quantidade, mas raiva por eu estar aqui e as pessoas não estarem seguindo, né? Ou se não, a barganha. E eu acho que esse estágio acontece muito com as crianças que estão em casa, né? Após um tempo de quarentena, a gente começa a barganhar mesmo. Qualquer saída que a gente pode ter essa oportunidade é uma oportunidade. Então eu vou aproveitar. Ou se não, é só uma ida ali no mercado, rapidinho, enfim, né? A gente começa a barganhar essas saídas, a querer trocar por outras coisas, ou barganhar do tipo, se eu tô isolado, a pessoa também tá isolada, ela pode vir na minha casa, né? Então, tudo bem, estamos kits, tá todo mundo isolado, não vai ter contaminação, né? E aí essa barganha também é uma das fases do luto. Ou se não, a gente tem pessoas que estão aí numa fase da depressão, né? Que este momento é a fase que eu percebo que é onde a gente mais está, né? Que é a de tristeza. Tristeza por estar em casa, tristeza por se eu perdi alguém conhecido, alguém que eu gosto, pelo coronavírus. Então, como isso pode ter acontecido comigo, né? Por que na minha família? Por que com o meu ente querido, né? Enfim. E aí, num dia, se Deus quiser ou não, a gente entra talvez no modo de aceitação de que de fato a pandemia está ocorrendo e que a gente tem que tomar providência sobre isso. E aí, quem sabe, um dia a gente vai passar por essas 5 fases do luto, né? E provavelmente essas pessoas que estão perdendo esses entes queridos e não estão tendo um porquê correto, ou às vezes esse porquê vem muito tardiamente, né? Como a gente sabe, que tem mortes que estão acontecendo e 15, 20 dias depois, um mês depois, a pessoa sabe que de fato o seu ente querido morreu por conta do coronavírus, né? Então, as pessoas estão enterrando os seus entes sem a chance de poder ter o velório, né? Querendo ou não, a nossa maioria da cultura aqui no Brasil é adepta ao velório. Então, as pessoas não estão podendo se despedir, dar o adeus, ver essa pessoa pela última vez, por mais que seja numa situação não tão agradável, né, que é a situação do velório em si, e estão enterrando direto. Então, quanta coisa estamos sendo poupados, né? Estamos sendo poupados aí de muita coisa, né? Do poder dar esse tchau, do poder dar o adeus, o saber o porquê essa pessoa morreu, então dar um porquê para essa morte,
né? Não que o porquê vai fazer diminuir o sofrimento, muito pelo contrário, né? Mas para a gente pelo menos aí acalentar um pouco ao nosso racional e saber que se eu perdi essa pessoa foi devido a alguma coisa. Então, eu vejo que ao falar de luto nessa pandemia, é algo extremamente abrangente, né? É aquilo que eu falei, para a gente ter um luto, antes disso precisa de alguma coisa que aconteça antes. E essa coisa é o quê? A morte. Mas, pensando neste mundo de pandemia, percebo que não necessariamente às vezes precisa haver uma morte para a gente ter o luto, né? E aí pensando que quando a gente passa, tem muitas pessoas que perdem seus entes queridos e às vezes sofrem esses 5 estágios que eu acabei de ditar e ao mesmo tempo fazer uma comparação com o tempo que estamos vivendo agora, né? E eu vejo que muitas vezes esse luto, às vezes também pode ser patológico, né? Mas aí vamos pensar no que é patológico, né? A gente não está aqui para pôr uma normalidade, né? Ou até Freud diz que não há uma normalidade, não há o normal, né? Isso pode ser muito questionável. Mas dentro de um padrão aí, de uma risca que a gente tem, algumas pessoas passam por de cima disso, né? E a gente vê que eles estão fora desse padrãozinho aí que a gente tem ditado. E aí, pensando nisso, o como também a pandemia não pode causar esses lutos patológicos pelas pessoas estarem apresentando crises de ansiedade severas. Muitas pessoas estão ficando deprimidas por estarem em casa e estarem em casa isoladas e não poder conversar. Muitas pessoas moram sozinhas, né? Então, pelo menos ir ao trabalho, ir no ônibus já é uma divisão aí, um contato social. Então, eu vejo que é isso, né? A gente, às vezes, em muito momento, a gente pode entrar nesse luto patológico, né? Nesses estágios muito agravantes da depressão, que é a tristeza, mas é aquilo que eu falei, pode ser sim por uma perda de um ente ou não. Ou pode ser pela perda mesmo do que a gente está vivendo, que é esse convívio social, né? Vamos pensar que a gente teve tudo arrancado, né, do nosso dia a dia, literalmente do dia para a noite. Por mais que a gente começou a perceber as movimentações, a gente foi vivendo a vida. E aí, literalmente, do dia para a noite, a gente teve todo esse convívio social, tudo isso que eu já citei aqui, arrancado. Inclusive, pessoas, né? Pessoas do nosso convívio, seja pelo coronavírus ou por um câncer, por um AVC, por alguma outra doença, né? Isso é independente. E aí fica com esse sentimento. Então, eu acredito que é isso, né? A gente tem que sempre ir observando e sempre pensar que para ter um luto, para ter, ao viver essas 5 fases, enfim, do luto, tem que ter algo antes. E esse antes é essa morte, que ao longo da nossa história foi passando por modificações, como muita coisa passou. E o significado dessa morte foi se moldando, igual uma massinha, né? Foi pegando outros modelos. Então, passando de algo cotidiano para algo extremamente doloroso, né? E aí, hoje, a gente não podendo, às vezes, nem concretizar, né? Passar do irracional para o racional, do tipo, realmente perdi essa pessoa. Porque nós estamos entregando os nossos entes queridos aos hospitais e não estamos nem vendo eles, é aquilo que eu falei, não estamos podendo nem fazer esse rito de passagem, que é o velório. E aí, isso é coisa. É lógico que fazer o velório não não significa que vai acelerar o processo de aceitação. Não, não é isso que eu quero dizer. Mas, querendo ou não, o poder trazer daquela pessoa, da cena do hospital, para que de fato teve um fim,
né, que é o ver a pessoa ali sendo velada, isso com certeza auxiliará em algum momento a trazer isso mais para o concreto e de fato elaborar esse luto. Mas agora, neste momento, nem isso estamos podendo fazer. Então, essa é a minha contribuição para a live, né? A gente pensar nesse luto, sim, de pessoas que estão morrendo, mas pensarmos que, ao falar de luto neste momento, também temos algo muito maior, né? Tem um luto aí pelo convívio social, por tudo que a gente teve que abandonar de uma hora para outra. Então, essa é a minha contribuição. Espero ter ajudado. Obrigado, Thalita. Gente, eu vou pedir para vocês curtirem a live e compartilharem com os seus colegas, assistirem também no seu Facebook, não só no Facebook da Eurosum. Então, quem está assistindo aí pode fazer esse processo. Chayane, com você, a palavra é sua, dê essa contribuição para nós aí. As meninas vão. Tá bom. Oi, boa noite. Eu sou Chayane, psicóloga, tá? Primeiro eu quero agradecer pelo convite, né? Essa possibilidade de estar aqui hoje, de poder falar de um assunto que é tão amplo e que hoje eu percebo que as pessoas estão olhando para ele de uma outra forma. Plataformas como essas estão sendo abertas e possíveis para que as pessoas consigam olhar para o luto e para a morte de uma outra forma. O luto, como a Thalita mesmo trouxe, todos esses estágios, todos esses conceitos, né? O luto, ele existe porque houve um vínculo, né? Houve amor, houve dias juntos, houve festas conjuntas, eu estava presente com essa pessoa diariamente. E não só com essa pessoa, com o meu trabalho, com os meus colegas que estão próximo, com um celular que eu gostava muito e que ele quebrou e que depois eu tive que ter outro. Então, assim, o luto, ele está e faz parte de muitas coisas da nossa vida. E ele é esse conjunto de emoções, né, que faz com que a gente... esse conjunto de emoções é o que nos deixa diante de uma perda significativa. E esse luto, ele é um processo lento. Então, cada um vai se elaborar de uma forma, cada pessoa vai ter o seu tempo, cada pessoa vai ser da sua forma, vai reagir diante dos seus princípios, das suas crenças, né? Eu acho que é válido também dizer que o luto, ele não é uma doença. O luto, ele é um momento de criar significado para a experiência da perda, né? Então, essa experiência, como eu disse antes, ela é única, então cada pessoa vai sentir da sua forma. No momento da pandemia que a gente está passando do Covid, né, todos nós do mundo estamos passando por isso. E muitas vezes a gente passa por perdas diárias no nosso dia a dia e que a gente não se dá conta, que é mais ou menos o que tem para hoje, e aí a gente vai passando por cima e vai fazendo, e vai dando e vai fazendo o que é possível, o que se pode fazer. Como, por exemplo, a gente não pode mais sair todas as horas que a gente quiser, a gente não tem mais a possibilidade de ter aulas dentro de uma sala de aula com os nossos colegas, com os professores, a gente não tem mais essa possibilidade. O trabalho também, a gente não tem mais essa ida, essa vinda, muitas pessoas tiveram que adaptar a sua casa para poder fazer esse home office, outras pessoas já não tiveram condições de fazer isso. Existem pessoas que estão em convívio nessa quarentena, em 2, 3 cômodos, e que tem um notebook para todo mundo poder acessar, para todo mundo ter aula, para todo mundo poder trabalhar. Então, as pessoas tiveram que se readaptar. E essa readaptação, ela também é dada como luto, porque você tinha uma rotina, e hoje ela já não é mais a mesma. O sono também passou a não ser mais o mesmo, né? Muitas pessoas têm trazido aí que trocou o dia pela noite. Então, eu vou dormir 5, 6 da manhã e passo o dia e acordo 3, 4 horas da tarde. Isso também aconteceu. A alimentação também mudou. Muitas vezes no trabalho, a gente tem um horário específico para comer. Em casa, nos remete uma sensação de relaxamento.
Então, muitas vezes, não que a gente vá deixar para amanhã, mas eu posso comer daqui a pouco, né? Então, eu estou com fome, mas eu estou fazendo o trabalho, ele está fluindo, eu não preciso comer agora, mas mais tarde eu como. E não só essa alimentação de horário, mas, assim, o tipo de alimento que a gente come, né? Tudo isso também mudou. A rotina da casa, a nossa rotina interna. Existem crianças agora dentro de casa e que os pais precisam dar esse acolhimento a mais. É preciso estar próximo desse filho para auxiliar na aula. Então, além do seu trabalho, além da casa, além dos seus conceitos internos, você também tem que lidar com o todo que está ali à sua volta, né? E esse momento em que a gente vive, essa pandemia, acho que também nos remete essa sensação de poder pensar na nossa própria vida, né? Hoje, a gente tem passado e pensado no hoje. A gente não sabe o que vai ser amanhã. Então, muitas pessoas que a maioria do pensamento era para amanhã, e muitas vezes não pensava no hoje, passou a pensar no hoje. E vice-versa. Então, tem sido um momento também para que as pessoas consigam se conectar consigo mesma, né? Existem pessoas que nunca tiveram a possibilidade de poder parar assim como a gente tem parado. E aí, dependendo do tipo de emocional que essa pessoa traga, o tipo de conceito que essa pessoa tem, que a crença que essa pessoa tem, pode remeter ela a isso, a esse autocuidado, a esse autoconhecimento, né? Então, a gente passa a pensar mais na nossa vida. E falar de morte também é falar de vida, né? É se preparar para essa morte. Mas de que forma que a gente se prepara para a morte? É vivendo a vida, né? Então, a gente passa a olhar para isso nesse momento em que a gente está um pouco mais. A gente tem agora, diante desses lutos, dessas pessoas que têm falecido pelo Covid, a despedida, ela já não é mais a mesma, né? Quando a gente fala de ritualística, a gente não vem falar disso, de algo que a gente viu ontem. Isso é desde os primórdios. Então, é um assunto e é um tipo de ritual que ele é essencial. É naquele momento em que você entra com uma concretude da finitude daquela pessoa, né? Então, faz muito sentido e dá muito apoio para essa pessoa que perdeu conseguir passar por um luto mais tranquilo, um luto mais saudável, né? Então, eu vi reportagens em que trouxe despedidas feitas pelo WhatsApp, por vídeos, né, que foram feitos. Então, passou-se a ser assim, a despedida, em algo muito que as pessoas acabavam não aceitando, né, e que hoje a possibilidade da gente conseguir falar com o próximo está sendo assim. Então, a aceitação da tecnologia também está sendo um pouco maior. O processo de luto, eles nos deixam diante de um emocional muito forte, né? Então, a gente fica em um estado de pesar, a gente fica em uma tristeza, e a gente sente como se... É um sentimento de como se algo fosse tirado de nós, né? Às vezes a gente não consegue responder o que foi tirado, o que eu estou sentindo como perda. Mas a gente sente essa sensação. E aí, muitas pessoas fizeram uma pergunta para mim diante de tudo isso, dessas sensações, dessas mudanças, desses sentimentos, emoções, e elas traziam assim, Chayene, e o que eu faço com tudo isso, né? De que forma que eu lido com tudo isso? E eu respondo assim, que é preciso prestar atenção em você, né? Você tem que tentar buscar e olhar esses sentimentos, essas emoções que você anda tendo durante o dia a dia. Tá triste? Fica triste. Tá com raiva? Fica com raiva. E muitos outros sentimentos que a gente possa ter. Então, é muito mais compreensível e nos ajuda muito mais
é quando a gente dá lugar para toda essa dor, para todo esse sentimento, né? Porque quando a gente vive uma sensação, um sentimento, e que a gente não vive, mas sente, e não vive esse sentimento, a gente está meio que colocando ele, pegando ele e colocando debaixo de um tapete. E, consequentemente, com o passar da vida, se a gente fizer isso muitas vezes, o tapete uma hora vai ficar alto, e aí a gente vai tropeçar nesse tapete. Então, a gente precisa fazer com que a vida seja um pouco mais leve, tentando buscar e trazer lugar para todos esses sentimentos. Então, se você perdeu alguém pelo Covid, nesse momento em que a gente está e que não houve essa despedida próxima, você está mais do que... você pode e deve, mais do que nunca sentir toda essa dor, né? Eu fiz até um post ontem no meu Insta sobre isso, em que eu falava exatamente dessa forma, porque às vezes as pessoas sentem a sensação de que não precisam e não devem sentir tudo isso. E sim, é necessário viver tudo isso, é necessário passar por tudo isso. Tanto que há pessoas que trabalham como CLT, quando o pai, mãe, marido morre, tem lá os seus dias de luto, né, para ficar em casa. Claro que os dias que é imposto pela lei, a gente acredita que não é tão bom e não seja tão só esses dias, seria necessário mais dias, né? Mas tudo depende da pessoa, tudo depende de que forma que ela olha para essa vida, né? E esse luto, ele também não precisa ser vivenciado sozinho. Então, no momento em que a gente está, não existe a possibilidade de abraço, de ir na casa, dar um aconchego, uma luz para essa pessoa. Então, a gente tem aí o que é possível para hoje, a internet, aplicativos que fazem chamada de vídeo, mandar um oi, uma boa noite, perguntar se essa pessoa está bem, né? Então, são possibilidades que a gente tem para hoje. Essa ritualística, não sendo possível presencialmente, a gente tenta buscar de uma forma cabível para cada um, dentro do seu ritual, fazê-la. E o que for necessário, o que você achar que for preciso e que é bom para aquele momento e o que aquela pessoa gostaria, faça, se existe a possibilidade de você fazer. A gente também vem passando por uma questão muito que nos traz muitas discussões, né? Que é a situação econômica do país que a gente passa. Então, a gente também precisa de políticas públicas eficazes para que a gente consiga passar por tudo isso de uma forma mais tranquila. Mas, além disso, a gente também precisa de uma conscientização mais das pessoas. Que as pessoas, nesse momento de dor, de sofrimento, de isolamento, passam a olhar para a vida de uma outra forma, né? Que elas se conscientize que não é necessário hoje você fazer uma festa para 15 pessoas. Aguarde um tempo que logo mais você vai poder, né? Ontem eu estava vendo um vídeo de uma professora da Unesp, a Marielle Correia, e ela trouxe a fala de um psicólogo, o Rodrigo Luiz. Ele também é presidente da Fundação Elizabeth Kubler-Ross, né? E ele trouxe uma fala muito, muito legal para essas pessoas que estão enlutadas por Covid, né? E aí eu vou falar essa fala que ela trouxe, mas eu gostaria que cada um ouvisse dentro do que sente no momento, né? Dentro do que você sente como que foi tirado, como que foi perdido. O que a fala é essa. Essa pessoa todas as coisas que ela fez, sentiu e viveu. E você estava lá, em todas essas ocasiões. A morte fez parte de um único dia, porque em todos os outros houve vida. Espero ter conseguido contribuir. Caso surja alguma dúvida, pode fazer, que depois eu tento responder. Acho que a minha contribuição, Javier, foi essa. Obrigada. Obrigado a você, Chayene. Maravilhosa fala. Agora vamos para essa loira maravilhosa que está aqui no cantinho. Me deixa mais nervosa, hein?
Antes de eu falar, vou te deixar nervosa, assim, porque eu preciso falar uma coisa aqui antes de te colocar. Essa live aqui, ela foi marcada na quarta-feira, porque, na verdade, assim, a gente ia ter a Fernanda Rezende e a Mônica Silva na live. A Fernanda tá atolada lá com as coisas dela e tal, e aí a Fernanda indicou a Chayenne, a Chayenne tá do lado de cá, Isso. aqui embaixo, que trabalha com a Fernanda, né, Chayenne? Isso, E a Chayenne estudou com a gente lá na faculdade, né, na Anhanguera. Estudei teve também, aula com a tive aula com a Fernanda. Mônica. Isso, teve aula com a Mônica, né? A Fernanda. Trabalho. Então, assim, é uma live... E a Thalita é uma amiga minha de muitos e muitos anos atrás. Antes dela fazer psicologia, a gente já era amigo. E antes de eu fazer psicologia, também a gente já era amigo, né? Então, é uma live que eu acho que acima... Acho que é além do falar do mundo social pós-pandemia, mas é uma live onde eu estou tendo a oportunidade de falar com 3 grandes pessoas que eu admiro muito, né? Aliás, todas as lives estão sendo maravilhosamente para mim, mas mais em especial a Mônica, porque foi a pessoa que mais me deu oportunidade quando eu saí da faculdade, que mais me ajudou. Então, além de uma professora, é uma amiga que eu tenho um carinho imenso e uma profunda admiração. Então, Mônica, vai lá, é a sua vez, pode falar. Nossa, fiquei sem palavras agora. Obrigada. Eu acho que, na verdade, é uma grande troca. É bem bacana estar fazendo esse encontro com vocês, né, colegas de trabalho agora. Eu sempre tive uma relação muito de troca mesmo com o aluno, que a gente sabe que a faculdade, em um determinado momento, vai acabar, né? Estaremos juntos. Eu vou navegar um pouquinho através de alguns outros conceitos. A Thalita falou uma coisa bem interessante. A gente tem vários conceitos, né? Ela trouxe da Elizabeth Kubler-Ross, li bastante já a respeito dela também. Acho que foi onde eu iniciei essa questão de me aprofundar um pouquinho com a questão do luto, e depois eu fui me aprofundando através de outros conceitos, e hoje eu tenho, eu acesso muito a questão da teoria dos vínculos, né, Parkes, que vem falando sobre a questão do processo dual do luto, do modelo dual do luto. E quando o Javier falou para pensar na questão do luto pós-pandemia, eu me voltei muito mais para a questão das mortes das pessoas, né, do que necessariamente para os outros apontamentos que as meninas fizeram, que foi bem bacana. É isso mesmo, a gente passa por um processo de luto, de pequenos lutos, né, que traz alguns processos, e emergem alguns sentimentos e algumas emoções que a gente tem, mas eu pensei necessariamente na perda das pessoas. A pandemia está trazendo, vamos dizer assim, situações muito diferentes para a gente. Mesmo quem trabalha e quem faz atendimento né, e faz condução de terapia para luto, então a gente passa por várias teorias como luto complicado, luto saudável, luto antecipatório. A Thalita comentou da questão de quando a gente já começa a olhar uma pessoa e ela entra no processo de finitude, e aí é como se a gente fosse se preparando, né? E a gente chama isso de luto antecipatório, e cada uma desses conceitos vai trazendo um norte de como que você vai abordando, como que você vai investigando, e quais estratégias você vai criando com a pessoa. A pandemia está desconstruindo muito tudo isso. Eu tenho uma visão, assim, do conjunto dos fatores que o luto traz, e que pode, muitas vezes, se tornar um luto complicado. Uma das questões é o fato de você não poder acompanhar a pessoa na internação. Então, as pessoas comentam com a gente que, do momento que a pessoa está internada, você fica 15 dias, 10 dias, 5 dias, e quando a família é informada, a pessoa já veio a óbito, e não pode visitar, não pode levar nada para a pessoa, você fica esperando uma ligação durante o dia, então isso deixa a pessoa num processo de tensão absurdo, e a gente sabe que as tensões, as crises, a ansiedade, elas vão disparando tudo isso. Quando o óbito vem, você não tem, né, as pessoas têm perguntado muito essa questão dos rituais. O rito, ele traz para a gente a possibilidade não só da despedida, mas de você
como a Chayne falou, de você concretizar de fato tudo aquilo que vem acontecendo. Então, assim, o mundo, todo mundo presumido, todo mundo que eu criei, tudo que eu sonhei, tudo, né, toda a rotina que a gente vem estabelecido, ela sai da minha vida. E eu acho que o grande complicador nesse processo todo, em fase de pandemia, são as mortes repentinas. As mortes repentinas, elas tiram o fôlego. Assim, então, existe, no olhar do processo terapêutico, de acolhimento e de estratégia, uma condução muito específica para essa questão do que foi repentino, né? O laço se corta muito rapidamente. E a gente tem algumas coisas que têm vindo junto com essa questão dos óbitos, que depois de enterrado, né, de sepultado o familiar, e Bowlby ele fala uma coisa muito interessante, que quando morre alguém amado, quando morre alguém que está junto com a gente, é uma das experiências mais dolorosas que o ser humano sente. E isso não tem tempo, isso não tem fase, então, como que o adulto entende, como que o adolescente entende, o filho, a mãe, é muito, é um contato muito grande com o sofrimento. E aí, depois disso, a pessoa volta para casa e ela está preocupada em contaminar também as pessoas que estão em casa. Então, o medo ainda está intensificado, ele não consegue baixar a guarda, né, para conseguir entender tudo que está acontecendo. Então, eu acho que vale muito mesmo a gente pensar nisso. Quando você falou da questão do pós, eu fico imaginando quantos os profissionais da saúde também serão afetados, porque, assim, as pessoas são treinadas, a gente estuda, você, né, se prepara dentro das ferramentas que cada abordagem vai trazendo para você, mas eu acho que em momentos como esse que a gente está vivendo, momentos de pandemia, de guerras e de outros eventos de grande impacto social, político, de grande evento que traz a questão da fragilidade humana, né? A gente está de cara com a fragilidade humana e com a certeza absoluta, né, de que preciso olhar para a morte. A questão de olhar para a morte, ela tem questões muito históricas, né? A Thalita comentou. Então, nós temos visões ocidentais e orientais e algumas questões do mundo ocidental que a gente vive traz a morte como um processo afastado, né? Então, a gente ouve algumas frases tipo, se eu morrer, se minha mãe morrer, se meu pai, não existe um se, né? Então, quando isso acontecer, como que isso vai se desenhar? Então, a gente se afasta um pouco, às vezes, disso, e quando isso acontece de uma maneira muito repentina, eu costumo dizer que, assim, o choque é muito intenso, a pancada é muito forte. Então, eu acho que como um trauma, você, né, às vezes você bate uma canela num lugar e na hora uma dor imensa e depois vai ficar aquilo ali um tempão, não estava esperando, né, e eu acho que é bem isso. Então, eu quero mais contribuir com vocês nesse sentido, de responder as perguntas, ver como é que eu posso colaborar. Só para a gente fechar assim, a questão do pós-pandemia, eu acredito que a gente atravesse longos anos, isso é uma visão minha, talvez, né, esse ano, na intensidade das perdas, e o ano que vem, ou quando a gente tiver uma possibilidade de um tratamento mais efetivo, de respostas um pouco mais concretas, e que a gente consiga começar a entender esse adoecimento, essa doença, e eu acredito que nesse momento deve emergir uma série de emoções e uma série de coisas que a gente vai segurar para atravessar isso. Então, eu imagino que enquanto a gente estivesse defendendo, resguardando familiares, resguardando amigos, a Chayne comentou, não é o momento de estarmos todos juntos, e isso traz um sofrimento também, mas ao mesmo tempo, se você olhar que você está protegendo o outro, né, isso fica um pouco mais leve. E a gente ouve alguns idosos, né, próximos,
Então a gente fala, a gente não pode passar aí toda hora, a gente vai ter que passar de vez em quando, a gente está pensando em você. Não, mas eu não me importo, tá tudo bem para mim, né? E a gente fala, não, mas a gente se importa, né? Eu não quero chegar tão perto o quanto possa trazer a sua perda para mim. Então são frases que a gente tem que reformular, são contextos diferentes. E isso gera um grande movimento psíquico para a gente. Eu preciso passar por tudo isso. Então, eu imagino que quando estivermos vivendo pós-pandemia, a gente vai estar vivendo a realidade desses lutos e desses sepultamentos que nós estamos fazendo agora. Então, pode ser que, assim, a gente vai ter que recorrer a todos os conceitos e todas as técnicas, né, humanizar tudo isso e acolher quem a gente precisa, como a gente precisa. E se acolher também, porque, inevitavelmente, isso afeta diretamente todos os profissionais, né? Médicos, enfermeiros, psicólogos, pessoal que está em hospitais e tudo isso tem deixado todo mundo muito vulnerável do ponto de vista da saúde física, emocional. Então, a gente vê algumas coisas que deixam a gente muito tocado, cenas de médicos, enfermeiros, outros profissionais que trabalham em hospitais, que param em casa, não pode abraçar, ou tem que sair de casa, né? Vai para um hotel, ou vai para algum outro lugar que não pode ficar com a família. Hoje eu vi uma notícia de algumas escolas aqui em São Paulo que estão criando espaços, né, para que as pessoas durmam lá, para aqueles que não podem voltar para casa. Então, tem um kit, e eu fiquei olhando e eu fiquei pensando, né, uma escola perto da casa da pessoa, mas ela não pode atravessar a rua para ir para a casa dela. Então, ela vai ter que parar ali, dormir numa cama que não é dela, e ela vai ganhar um kitzinho ali que foi separado para ela, um colchão, uma cama, escova de dente, uma coberta, e tem voluntário fazendo comida para ela. Então, isso mexe com a nossa mais profunda vulnerabilidade, né? Então, são movimentos importantes, né? A gente tem que ficar olhando também para aquilo que de bom tem surgido nesse processo. Eu acho que é uma maneira de a gente tentar passar por isso. Então é isso. Eu anotei um monte de coisa, mas eu vou esperar as perguntas aparecerem para ver o que vocês querem que a gente responda. Isso aí, Mônica, obrigado. Agora vamos abrir as 3 meninas aqui. Eu enfiei o cabeção assim, para poder enxergar, porque eu tô ficando velho, tô ficando cego. Vamos começar as perguntas. Deixa eu voltar lá em cima, para eu poder... Eu vou clicando, as perguntas vão aparecer embaixo também, meninas, mas eu vou repetindo elas. A Dani perguntou o nome do livro dos 5 estágios do luto. A Mônica já falou, só repete para a gente, Mônica, para a gente poder... É da Elizabeth Kübler-Ross, acho que o Roberto até colocou aí, né? Então, se você colocar as fases, eu não lembro o nome do livro em si, mas as fases do luto, isso. Eu tentei procurar, eu tinha uma cópia, quer dizer, eu tenho uma cópia que eu tentei procurar, eu não achei para poder pegar o nome do livro também, né? Mas tudo bem. A gente pode passar depois divulgando nas redes sociais. Tem um livro muito bom do Parkes também, que ele foi traduzido pela Maria Helena Franco. E excelente, que fala sobre essa questão dos lutos, dos conceitos de luto também, traz um pouquinho da teoria do vínculo. Então, acho que é bacana a gente, né, fazer um compilado dessas teorias. Sim, bem legal. É sempre legal, né? Vamos lá, vou começar com o Jorge. Inclusive, o Jorge estará na sexta-feira que vem no Instagram comigo. Nós vamos começar essa live também no Instagram. Vai ser uma semana no Instagram, uma semana no Facebook, toda sexta-feira, às 19 horas. Essa sexta-feira agora não tem, porque estamos fazendo na quarta. Mas na sexta-feira da semana que vem, que é dia 29, estarei com o Jorge, falando sobre o caos. O caos com K, não é o caos com C. Né? Então, a teoria do caos, os posicionamentos de alguns filósofos. O Jorge é psicólogo também, se formou comigo. Também conhece a Chayenne, também foi aluno da Mônica. Então, o Jorge pergunta lá. São 3 perguntas que eu agrupei nessa primeira aqui, para a gente poder falar, que eu acho que elas falam sobre o mesmo assunto, tá?
Jorge pergunta, isolar, né? Primeiro, gostaria que falassem acerca de postergar os ritos funerais que estão sendo negados. Acho que é no caso, deve ser, nos casos de enterros coletivos e massificados. Aí, aqui, a Silvia Fazano, ela pergunta assim, você não acha que o fato de não poder fazer o velório e se despedir vai impedir a aceitação do fato? E o Alejandro também pergunta, o rito simbólico pode ajudar nesses momentos ou pode variar por pessoa, de pessoa a pessoa, né? E aí, a princípio, essas são as 3 primeiras perguntas aí. Quem quiser pode contribuir. Fique à vontade, meninas, para falar. Eu acho que essa questão do impedir, né, essa palavra impedir, ela vem até muito pesada, mas essa não concretude da finitude faz com que o luto seja um pouco mais demorado, né? Mas acho que impedir, não. Eu acredito que acontece, né? Quando a gente tem uma pessoa que está num hospital, ela vem a falecer e os familiares têm a oportunidade de ter o velório, é aquilo que eu falei na minha fala, né? A gente passa algo, vamos colocar assim de maneira bem brusca, do ilusório para o real. Conforme a gente não consegue, né, fazer esse velório, se despedir, ver aquela pessoa ali, por mais que seja só um corpo sem vida, a gente não consegue transpor isso do realmente acabou. Então, sim, o não ter o velório, esses velórios em massa que aconteceu em Manaus de 4, 5 caixões, às vezes você não saber qual é o caixão do seu ente querido, sim, tudo isso vai dificultar esse processo do eu perdi um ente querido, e agora? Para onde vou? Porque aí você ainda fica com aquela impressão do que a pessoa pode sair a qualquer momento do hospital. Então, sim, esses enterros massificados, o não ter velório, com certeza pode prejudicar nessa elaboração, né? E aí é aquilo que eu falei das fases. Uma dessas fases ser mais acentuada e não a gente não poder terminar, que é o chegar ao de fato perdi um ente, vou seguir minha vida, o que eu posso fazer a partir de agora. Então, sim. Bom, vamos lá, deixa eu só... Essa questão que o Jorge falou sobre a massificação, eu vou usar uma palavra que eu ouvi essa semana, já a pessoa ela falou o seguinte, que ela queria um pouco mais de dignidade para enterrar. Então, isso mexe muito também, não só com a questão do rito como fator cultural, mas a maneira individual que alguém tem da despedida, né? Então, a questão da aceitação também, eu parto do pressuposto que não existe uma aceitação em si da morte, mas existe uma regeneração, existe uma nova pessoa, existe uma nova construção, né? Então, esse processo de aceitação, o fato de aceitar alguma coisa não quer dizer que finalizou e que eu passei por isso. Né? Então, agora essa questão da massificação, a Thalita comentou, essa questão de notícias com troca de corpos, as pessoas não poder criar a maneira individual como ela queria que isso acontecesse, isso dentro do ponto de vista, do meu ponto de vista, isso vai levar para um luto complicado, né? Então, ele vai trazer sentimentos mais prejudicados com relação a isso. E tem um detalhe também que a gente fala da questão de quanto que os últimos acontecimentos ficam muito marcados na história daquela morte. E nessa pandemia, a gente tem assim, algumas experiências surreais que têm acontecido, né? Que a gente ouve no jornal. Então, muito provavelmente, quando a pessoa for contar essa história, além do sentimento que ela está trazendo da morte, da despedida, de não poder ter feito o ritual individualizado,
ela tem também essas notícias coletivas que impactou o momento que ela está vivendo. Sim. Então, isso demora, né, um tempo. Talvez as pessoas não tenham a ressignificação, né, dessa morte, né, e querendo ou não toda essa parte de velório e tudo mais, é tudo um simbolismo. Não ter esse simbolismo para a nossa cultura que está extremamente acostumada a isso, é algo aí para a gente também se pensar os efeitos, né? Uhum. Até fala uma coisa aqui muito interessante. Um fato que tem me chamado a atenção é que, ao se receber a notícia do óbito, a pessoa recebe um caixão lacrado. E me parece que muitas dúvidas aparecem. Será que é mesmo meu ente? Será que foi bem cuidado ou negligenciado? Como acalmar todas essas dúvidas, assim como a dor da morte? E a Silvia também, ela fala aqui, né, do temor da morte, né? O temor da morte se acentua quando percebemos a vulnerabilidade a que estamos expostos. Como controlar esse medo? Tem uma série no Netflix, eu não sei se vocês chegaram a ver, Midnight Gospel. O episódio 7 é uma conversa dele com a morte, né? Ele conversando com a morte. O Clancy, que é o personagem principal, conversando com a morte. E é muito interessante, porque no momento em que ele está caindo lá de um precipício, a morte agarra ele e fala assim: pare de lutar contra, aceite o momento, né? Assista, ou seja, viva esse momento. Porque a morte, a todo momento, ela quer dizer assim, que você lutar contra a morte é você lutar contra a vida. Uhum. Você negar a morte é você negar a vida. Porque a morte, ela é parte existencial da vida. Ela é que ela é negada na nossa cultura, né? Ela é negada pra gente. Negligenciada, né, de alguma maneira. Negligenciada. Mesmo que essa morte não seja uma morte patológica, né? Sim. Uhum. Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas. Posso só falar uma coisa da questão da Silvia? Por favor. Negar o medo. Foi negar que a Silvia falou? Foi isso? Como? Foi Não isso. negar, não. Como controlar o medo. A tentativa de controle de qualquer emoção que a gente tenha, ela é ela pode ser um complicador. Então, o medo, a gente tem que dar voz para o medo. E aí vai de encontro também com aquilo que a Thelma falou. Então, eu enterro alguém, eu não vejo, caixão lacrado, e assim, as fantasias que vão surgindo para a gente é justamente porque eu não tenho todas as respostas que eu preciso para aqueles questionamentos ali. E aí vão surgir muitas emoções e medo, principalmente, a vulnerabilidade. A gente precisa dar voz para isso. Eu preciso acolher, falar assim, que eu estou com medo, do que eu estou com medo, tive medo de enterrar alguém, talvez será que não era a pessoa, porque quando você traz e você expõe esse seu medo, né, você não precisa controlar, você vai acolher, você vai ser orientado, né, você fala e você vai ouvir sobre isso também. Então, não controla o medo, não, porque... A Silvia, ela foi... Você compreender mais você mesmo, né? Fica muito grande, né? Fica muito... Eu até queria complementar, né? Ela perguntou se esse tempo de pandemia acentua esse medo nosso da morte, né? Com certeza, porque na minha visão, até então, a gente estava vivendo cada um aí a sua vida, cada um no seu quadrado normalmente, né? Saindo para trabalhar, indo ao mercado sem se preocupar com álcool gel, máscara, enfim. Estávamos todos normal. E aí, de repente, vem essa pandemia. E aí sim, nossa, 1000 mortes em um dia, 800 mortes. Então, sim, isso acentua, porque aí a gente começa a ver que nós não somos infinitos, né? Uma hora isso acaba. Então, sim, acentua esse nosso medo da morte. E ainda mais na cultura brasileira, a gente, é aquilo que vocês estão falando, né? Às vezes negligenciado. A gente não tem essa questão com a morte. A morte é uma questão do não, é algo não falado, não pode se falar. Não, um dia isso vai acontecer com você, mas com todos acontece, ponto. Não se explica mais nada sobre isso, né? Então é aquela coisa é um assunto que não pode ser dito, é um assunto que não pode ser falado. E aí agora, escancarado,
assim, na mídia, a gente abre Facebook, às vezes é um conhecido, tá escancarado. Então, sim, vai levantar esses receios, essas angústias do nossa, um dia pode acontecer comigo, né? Por mais que a gente saiba que isso pode acontecer, uma coisa a gente saber que tá, tipo, do nosso lado, né? São coisas totalmente diferentes. Por isso que é importante falar, né? Você sempre trazer em conjunto com a sua família, no almoço, no jantar, você sempre trazer essa questão. É como a Mônica falou, o medo, não tem como a gente controlar essas emoções. E esses sentimentos, essas emoções estão lado a lado com a vida. Então, a gente vive porque exatamente a gente sente, porque a gente tem emoção, a gente tem sentimento. Por isso que a gente vive. Então, ter o medo e dar luz, dar lugar para esse medo, também te faz viver mais. Menina, deixa eu colocar mais algumas perguntas aqui. Eu vou ler duas do Daniel. Vamos lá. Amigos, vocês acreditam... Deixa eu abrir para vocês lerem também. Vocês acreditam que, apesar de não termos perdas diretas, pelo menos a maioria, peço perdão por aqueles que perderam, sim, só complementando a fala dele, eu tenho um ex-aluno que o pai faleceu, eu tenho pelo menos 5 amigos que contraíram Covid e tiveram que ficar em isolamento total durante 15 dias, então, assim, diretamente eu não tive contato, mas de forma indireta, né? Acho que é isso que ele quis dizer. Estamos ainda, assim, criando espírito de luto, algo como passando pelas fases do luto. Uma sociedade como um todo, temos muitas pessoas negando a pandemia. Algumas outras apresentam muitos sintomas de raiva e etc. E aí ele também complementa lá embaixo a outra pergunta. Essa aqui eu acho que é. Aproveitando, qual a opinião de vocês sobre a falta de empatia sobre o sofrimento de outras pessoas? Será isso um sintoma de uma sociedade com tendência menos humanizadas e mais sistêmicas? De acordo de uma frase de um jornalista há alguns dias, em que ele dizia: enquanto a morte não ter um rosto conhecido, ela não é entidade como algo, não é entendida como algo factível para quem não sofre a perda. É muita coisa, mas assim, eu acho que é mais uma reflexão geral, né, do que responder uma pergunta. Eu acho que sim, a gente está vivendo um momento, a pandemia, o mundo social pós-pandemia, essas lives foram pensadas por quê? Porque nós tivemos episódios durante a história que trouxeram a modernidade, e o século XXI entra com uma pandemia que caracteriza uma possível, né, mudança de estrutura da sociedade. E é lógico, é evidente que algumas pessoas não vão aceitar essa mudança, algumas pessoas não vão aceitar o problema, o desespero ou o sofrimento alheio. Indiretamente, mas nós estamos falando de 18 mil mortes. São 18 mil brasileiros que morreram de Covid só nesses últimos 60 dias. Né? Eu acho que a marcação do tempo que choca, né? É um número absurdo, né? Mas morre, sei lá, 20 mil pessoas por mês na cidade de São Paulo, mas, um ano, juntando várias mortes diferentes, vários aspectos, doença, acidente, etc e tal. Eu acho que essa marcação do tempo. Aí, só uma coisa que eu achei interessante que ele comentou, será que nós estamos vivendo espírito de luto? Eu não acredito em espírito de luto, mas eu vou dizer que o mundo está em luto. Então, partindo do pressuposto que o luto é uma situação que faz com que comece a emergir alguns sentimentos e emoções muito pontuais referente a esse processo, se a gente pensa que o mundo está em luto, eu imagino que, coletivamente, estamos emergindo medo, vulnerabilidade, tensão. Então, estamos todos vivendo isso. Dentro de casa, fora de casa, saindo para trabalhar, não saindo para trabalhar. Então, não é um espírito de luto, mas uma evocação de sentimentos provocados coletivamente. Então, a gente está nessa... Né? Gente, só mais 2 perguntas para a gente poder fechar. Então, tem a Maria de Jesus.
Em menos de 4 anos, perdi 5 entes queridos, mas tive o direito de velar e enterrar, que para mim é uma forma digna de despedida. Mas agora sinto muito medo de alguém muito próximo vir a falecer, e principalmente de Covid-19. É normal essa sensação, esses sentimentos? Claro. Deixa eu só... normal né? Acho que todos estamos com esse medo, né? Sim. E aí eu vou complementar com a pergunta, não vai dar para responder todo mundo, mas é porque essas duas aqui, eu acho que cabe as 3 perguntas, tá? E elas são importantes a serem respondidas, na minha opinião. Uma questão. Eu já soube que alguns familiares de alunos que faleceram em decorrência do Covid-19. Como lidar com o luto na primeira infância e no retorno às aulas? E aí, essa é a Thaís Helena, né? E essa aqui é a Raquel Alves Guzmão. Pergunta, gente, gostaria como efetuar alguma intervenção grupal nessa questão do luto. Sou uma psicóloga social. Eu lamento a todos, não vai dar para responder todas as perguntas, a gente vai fechar com essas perguntas, né? O Raquel, eu trabalhei com um grupo de luto, nunca trabalhei com criança, Thaís, mas, Raquel, eu trabalhei com um grupo de luto durante 1 ano no CAPS, em Ribeirão Pires, e eu sempre prezei a questão do ritual, e eu sempre falava para os meus pacientes, pratique os rituais. Eu até lembro que minha paciente falou assim, mas meu pai gostava de comer melancia sentado num tronco que tem no quintal da minha casa. Eu falei, pois senta lá e come a melancia no tronco do quintal da sua casa, né? Aí ela foi, sentou, comeu a melancia, voltou, eu falei, como é que foi? Ela falou, foi horrível, chorei demais. Eu falei, então, esse processo do chorar, né, que vai te levar à significação desse luto, né? Então, eu acho que o trabalho do grupo é a conscientização de vivenciar esses rituais, porque o medo da morte me retira do convívio do processo do luto. Eu tenho medo da morte, eu não quero entrar em contato com ela. Então, eu evito a qualquer custo entrar em contato. Então, eu não vou vivenciar o luto para não ter que entrar em contato com essa morte, né? Uhum. Meninas, podem falar aí, para a gente poder fechar a nossa live de hoje. Vou deixar aberto para as meninas falarem a minha experiência com o grupo de adulto e criança. Respondendo um pouquinho para o Thaís. Vai lá, assim, no volta das aulas, a gente vai ter que pegar a experiência com as escolas que deram certo, do retorno para as crianças, mas o luto infantil segue uma linha da ludoterapia, que é dar espaço dentro de uma caixa e dentro de ferramentas que a criança vai trazendo. Então, eu já tive experiência de relatos muito interessantes, onde a criança vai vivenciando e ela vai externalizando todo o sentimento dela, então dá para conduzir nesse processo, você vai dar a oportunidade para ela falar o que ela está sentindo, né? Então, acho que na primeira infância, assim como outras procuras que os pais fazem, o luto também vai se encaminhar nesse processo da ludoterapia, que é dar oportunidade. Com relação a grupo de adultos, atendi grupo também lá na clínica, que eu fiz o trabalho que eu fiz aprimoramento em luto, e foram 2 grupos muito bons, e os grupos, eles servem para dar voz para todos esses sentimentos, essas emoções, e aí as pessoas vão tomando uma percepção de que ela não está sozinha, de que é uma dor insuportável, sim, mas o outro também. Essas experiências vão trazendo um significado para cada um ali dentro. Então, acho que é isso, é dar voz, individualmente ou em grupo, o processo ele pode ser conduzido dentro, né, do entendimento que você tem para atender essas pessoas em situação de luto. Então, acho que é isso. Chayane, quer falar alguma coisa? Acho que o principal da questão do luto, né, é falar, como a Mônica disse agora, é dar luz, é dar voz. Então, acho que a parte principal é essa, é você dialogar, você trazer os últimos momentos, é você tentar buscar coisas dessa pessoa, trazer ela um pouco mais para perto de você, ou também depende da crença dessa pessoa, de que forma que ela vê a vida, né? Às vezes, estar muito próximo dessas coisas faz mal. Então, tente observar o que está acontecendo ao seu redor. Então, acho que é essa questão, é dialogar com o outro e dialogar com você mesmo. Sempre se perceber, tentar se autoconhecer, tentar buscar ajuda, auxílio. Também é importante dizer que, em um momento de luto,
não é que você é fraco porque você vai buscar uma ajuda psicológica, é porque nesse momento se faz necessário um auxílio mesmo, né? Então, é importante você ir atrás, você ir buscar. A minha fala, o que eu deixo como final é que precisamos falar de morte e de luto, para que a gente consiga se conscientizar e trazer muito mais conceitos e auxílios para isso. Eu queria acrescentar uma coisa, né? A Thaís falou sobre familiares das crianças morrendo, né? E o como lidar com essas crianças quando voltarem para a escola. Gostaria de salientar que as reações das crianças são diferentes do adulto. Então, provavelmente, ela não... Que tenha, vamos supor, uma criança que perdeu um pai pela Covid. Provavelmente essa criança não vai chegar na escola chorando e dar nome a esse choro. Tipo, estou chorando por conta da morte do meu pai com Covid. Não. Então, as reações das crianças são totalmente diferentes. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Só para salientar. Uma depressão infantil não aparece com uma criança chorando, mas ela fica mais irritadiça, ela não quer mais conviver em grupo, ela começa a se isolar. Então, às vezes, também perceber esses comportamentos dessas crianças, né? Aquilo que eu falei, elas não vão chegar nomeando, estou triste por conta disso, mas elas vão demonstrar nos comportamentos. Então, dentro de uma sala, se ela puder, às vezes, individualizar um aluno que ela perceber que está com um comportamento diferente dos outros, que era um aluno extremamente alegre, comunicativo, brincalhão, e agora ele mal quer fazer uma tarefa, não quer conversar. Então, prestar atenção nesses pequenos comportamentos, porque a criança demonstra totalmente diferente de um adulto. Nós sabemos nomear sentimentos, tipo, estou triste, estou com raiva, estou nervosa. Às vezes as crianças não sabem. E aí elas começam a demonstrar essa tristeza pelo um outro caminho. Eu acho que é isso. Muito bem. Obrigado às meninas. A gente faz uma fala rápida. A Mônica já falou essa frase comigo. Eu vou contar até 3, vou pedir para vocês falarem esse texto que está embaixo. Ego sum, um conceito de viver para não sobreviver, que é a frase da Ego sum, né, desse movimento, desse projeto que eu tenho. Então, eu gostaria que vocês falassem juntas, todas juntas comigo. Vamos lá, 1, 2, 3. Ego sum, um conceito de viver para não sobreviver. Isso. Obrigada. Cada um num tempo, mas não tem problema. Foi ótimo estar com vocês. Obrigado mesmo pela força, pela ajuda. Obrigado pela contribuição de vocês. Como disse a Thaís ali, né? Ela falou assim, esses momentos ajudam muito no nosso crescimento profissional. Eu acho que é isso aí. A gente também cresce aqui, né? Profissionalmente. A gente cresce pessoalmente. Nós chegamos hoje a 45 pessoas visualizando durante a live, acho que foi o maior público que nós tivemos, e nós tivemos 40 curtidas, 39, né, curtidas, é que a Thalita não curtiu ainda, ela vai curtir, vai dar 40. Estou focada aqui. Então, tá vendo? Ô Thalita, manda seu marido curtir lá, senão ele não vai dormir no sofá hoje. Ele tá assistindo, curte aí, ó, amor, por favor. Acho bom. Ó, só para a gente encerrar, eu acho que a gente não pode deixar de esquecer que nessa época tem muita gente disposto a ajudar, né? Então, se alguém precisar de alguma coisa, tem vários SOS da vida, tem várias psicólogas abrindo atendimento, a gente tem que pedir ajuda, né? Uhum. Sim. E todas aqui, né? Vocês estão atendendo algum horário de plantão ou não? Eu falei que a partir dessa pandemia eu estou de plantão, assim, as pessoas precisando, estou atendendo, mas eu estou priorizando até as 10 da noite. Legal. E aí eu também tenho o Facebook profissional, psicóloga Thalita Espada. Qualquer coisa, só me contatarem por lá. Tá. Chayenne, tá atendendo plantão ou não? Só consulta marcada? Os dois, atendo os dois, tá? Tem o Insta também, tá? Psicóloga Chayenne, tem o meu número aí, qualquer coisa pode me chamar no WhatsApp. Eu fico à disposição. Legal. Mônica, você está fazendo plantão? Na verdade, eu estou seguindo a minha agenda, estou com uma agenda
online, né? Eu estou fazendo os atendimentos, que eu já fazia, alguns outros que chegaram, mas plantão, como a Thalita falou, eu deixo para os pacientes, eu deixo em aberto, mas eu faço parte de 2 trabalhos também voluntários de atendimento. Então, isso também requer um pouquinho de dedicação, né? Agenda para isso, supervisão. Eu não estou fazendo plantão, gente, mas eu, na medida do possível, eu vou respondendo sim o WhatsApp. E só consulta agendada mesmo, né? Mas, na medida do possível, a gente vai respondendo o pessoal que vai fazendo contato. Os telefones para contatos todos estão aqui embaixo. Se não pegou, não deu tempo de anotar, depois você volta lá na live, qualquer momento da live vai ter lá o telefonezinho de cada um. Tá no YouTube? Desculpa, minha internet caiu, sobrevivemos. Caiu, mas não se machucou. Então, é isso. Também vamos postar no YouTube, na página do YouTube da EgoSum. Bom, meninas, obrigado. Vou me despedir do pessoal aqui. Se vocês quiserem ficar por aí, esperem um pouquinho, a gente já volta a conversar nós 4, tá? Tá. Um abraço. Tchau. Muito bem. Mundo social pós-pandemia. Legal, gente. Foi muito bom estar com vocês. Lembrando que semana que vem, na sexta-feira, dia 29, eu estarei com o Jorge lá no Instagram. Nós vamos fazer o Mundo Social pós-pandemia lá, falando sobre o caos. Ele fez várias perguntas hoje, participou, não é a primeira live que ele participa, ele já vem de outras participando com a gente. Então, não deixem de assistir a gente lá no Instagram também, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que esteve na live de hoje. Quero agradecer as meninas que estiveram participando da live de hoje. E até a próxima oportunidade. EgoSum, um conceito de viver para não sobreviver. Boa noite a todos e todas e até dia 29 com o Jorge. Um abraço.